Olá pessoal, eu sou a professora Lilian, dou aula juntamente com o professor Rafael na escola Zipbyte no período da tarde. Nessa aula nós iremos ver uma introdução ao Microsoft PowerPoint. Então vamos lá para a introdução. Primeiro, abram aí no computador de vocês o programa PowerPoint. Eu vou dar 2 cliques sobre o programa. Então, aqui nós vemos a página inicial. Assim como no Word, ele me mostra alguns modelos de apresentações ou a nossa apresentação em branco, que é para iniciar. Eu vou dar um clique aqui para começarmos. Então, o programa abrindo aqui, nós temos aqui a página inicial. Na página inicial, nós temos a opção de novo slide aqui. Deixa eu fechar aqui essa página que nós não iremos usar. Novo slide. Slide é cada folha da nossa apresentação. Então, por exemplo, aqui é um novo slide. Se eu precisar, eu vou pedir aqui, ó, novo slide e escolho um slide que tenha um layout que eu preciso. O que são layouts? Layout é a forma como as caixas de texto estão organizadas no slide. Por exemplo, aqui nós temos o slide de título, que no caso mostra aqui para a gente a opção de eu colocar título e um subtítulo. Quer ver? Eu vou pedir um novo slide. Esse slide vai ser de título e conteúdo. Tá vendo? Nós temos aqui uma caixinha para colocarmos o título e uma caixinha para colocarmos o conteúdo. O que é esse conteúdo? Pode ser um texto, pode ser uma tabela, um smart art, um gráfico ou até mesmo um vídeo ou uma imagem. Aqui nós temos algumas ferramentas de formatação. Eu cliquei aqui no nosso primeiro slide e cliquei sobre a caixinha de título. Por exemplo, eu vou digitar aqui PowerPoint. Nesse título, para selecionar é só clicar, segurar e arrastar sobre a letra, as letras, né, da palavra, e aqui nós podemos escolher o tipo de fonte. Aqui nós podemos escolher o tamanho, eu vou colocar aqui tamanho 36. Aqui nós temos a opção de negrito. Essa fonte que eu escolhi, Arial Black, ela já é bem grossa. Eu vou escolher aqui uma fonte mais fina para mostrar para vocês o que o negrito faz, né? Então, clicando sobre o negrito, olha lá, a letra fica bem mais grossa. Eu vou retirar o negrito. Ó, com negrito, sem negrito. Vou deixar com negrito. Itálico, ela aplica um itálico no texto, onde o texto fica semi-deitado com um estilo um pouquinho diferente. Ó. Tá vendo? Ele ficou um pouquinho deitadinho as letras. Sublinhado, ele coloca uma linha abaixo do texto. Tá aqui, ó, criou essa linha aqui abaixo. Aqui nós temos a opção de sombra. Ele coloca uma sombra atrás do nosso texto. Aqui nós temos também a ferramenta tachado, que cria uma linha em cima da palavra mesmo, que nós criamos, tá vendo? Em cima da palavra. Aqui nós podemos aumentar o espaçamento entre caracteres, ou seja, o espaçamento que nós temos entre uma letra e outra. Então, eu vou vir aqui, ó, quer ver? Ó, muito afastado. Ó, muito afastado, tá vendo? As letras ficaram bem distantes uma da outra. Ó, afastado um pouco menos, muito justo, fica muito próximo uma letra da outra. No caso, nós iremos deixar aqui na opção normal mesmo. Aqui nós temos a opção de maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, nós podemos escolher somente a primeira letra da palavra,
todas as palavras vai ter a primeira letra maiúscula, quer dizer, na frase, né? A primeira letra da frase ficará em maiúscula. Esse aqui, minúscula, todas as palavras ficará com letra minúscula, não importa se ela é a primeira letra da frase ou não. Maiúsculas transformam todas as palavras em letra maiúscula. Esse daqui, ó, colocar cada palavra em maiúscula. Todas as palavras que eu digitar no texto, não importa se ela é a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante, mas todas as primeiras letras ficarão com letra maiúscula. Esse aqui, alternar maiúscula e minúscula, vai ficar ao contrário. Aonde era para ficar a letra maiúscula, que é na primeira letra da frase, ficará minúscula. E a frase toda vai ficar em letra maiúscula. Aqui nós temos a opção de limpar toda a formatação. Toda a formatação que nós fizemos agora nessa palavra vai ser retirada. Então, eu vou dar um clique aqui, ó, no limpar formatação. Ok. Aqui na opção parágrafo, nós temos os marcadores. Onde nós podemos escolher entre esses marcadores aqui, caso nós formos fazer uma lista no nosso texto do PowerPoint. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu vou mudar primeiramente o layout desse primeiro slide para título e conteúdo, para ter bastante espaço para mim escrever. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, PowerPoint, Word, Excel, Access. Então, eu quero colocar marcadores nessas palavras. É só eu selecionar as palavras, clico aqui na opção marcadores e escolho o tipo de marcador, tá vendo? Ele coloca esses símbolos na frente dos textos que eu digitei. Vou deixar esse aqui, ó, de setinhas. Aqui nós temos marcadores de numeração. Então, se eu quiser fazer uma lista numerada, ó, aqui temos números romanos, ou então, assim, por letra, né? Se eu quiser colocar questões, por exemplo, questão A, questão B, C e D. Eu vou deixar aqui por números agora. Aqui nós temos a opção de aumentar o nível da lista. Então, eu vou, na verdade, trazer o meu texto um pouco mais para cá. Quer ver? Tá vendo? Ele vai arrastando mais para cá e para cá, ao contrário. Aqui nós temos direção do texto centralizado, alinhado à direita, alinhado à esquerda, aquela opção de justificar que distribui o texto uniformemente entre as margens. No caso aqui nós não temos um texto, mas caso nós tivermos um texto longo, todas as linhas ficarão ajustadas de acordo com a margem das caixas de texto do PowerPoint, tá ok? Aqui nós podemos mudar o nosso texto para vertical, horizontal, girar o texto em 90 graus, girar todo o texto em 270 graus ou empilhado. Eu vou deixar normal na horizontal. Aqui nós temos a ferramenta de Smart Art, que é uma maneira de comunicar as informações visualmente em vez de apenas com texto. Então, nós podemos converter o texto do seu slide em um elemento gráfico Smart Art, como um diagrama ou um fluxograma, e pode ajudá-lo a organizar e apresentar informações como relacionamentos, ciclos, processos e muito mais. Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês como que funciona o Smart Art. Nós temos aqui esses tipos de Smart Art. Ó, Smart Art de pirâmide.
Ó, ele transformou o Smart Art conforme nos dados que eu tinha digitado aqui, ó. Então, é só selecionar os dados, vir aqui no Smart Art, eu vou escolher esse aqui de pirâmide. Então, ele colocou lá na pirâmide os módulos que eu digitei lá, PowerPoint, Word, Excel, Axis. Aqui eu posso alterar as cores do meu fluxograma, né, de pirâmide. Nós podemos também usar estes organogramas como se fosse assim, opção de hierarquia também. Então, eu vou finalizar esse aqui, ó, do Smart Art. Vou fechar o Smart Art, deletando, né? Agora, nós vamos ver o Word Art. Vou apagar aqui no texto também. Para inserir o Word Art, é só ir agora na guia Inserir. Word Art, que são umas letras com estilos diferentes. Nós utilizamos os Word Arts para chamar a atenção para título ou alguma frase importante na nossa apresentação. Então, por exemplo, vou escrever aqui PowerPoint no meu Word Art. Aqui, assim que nós digitarmos o Word Art, vai aparecer ferramentas de desenho. Essa guia é onde a gente pode fazer modificações no Word Art. Então, aqui eu posso trocar o contorno da forma do Word Art. Ó, a caixinha de texto, né, do Word Art ficou com uma linha em volta da cor azul, porque foi a cor que eu deixei aqui escolhida. Nós podemos mudar a cor do Word Art aqui também. Aqui nós podemos colocar efeitos de forma no Word Art, que é colocar sombra, colocar brilho e assim por diante, ó. Bordas suaves, biseau, tudo isso daqui é tipo de estilos que nós podemos colocar no Word Art. Ó, passando o mouse em cima, nós podemos ver aqui que tipo de formatação ele está fazendo no Word Art. Eu vou fechar aqui a ferramenta Word Art. Agora nós veremos como nós podemos inserir formas nas nossas apresentações. Então, continuando na guia Inserir, aqui nós temos a opção de formas e tem todos esses desenhos que nós podemos inserir aqui na nossa apresentação. Por exemplo, vou pegar esse daqui, ó, do coração. Só clicar, segurar e arrastar para fazer a forma. Novamente, vai se abrir automaticamente a guia Ferramentas de Desenho, onde nós podemos alterar a forma que nós colocamos aqui. Eu vou mudar a cor dessa forma, né, para vermelho. O contorno ficou azul, eu vou retirar o contorno, clicando aqui, ó, sem contorno. Então, agora ficou bonitinho. Aqui, ó, no efeitos de forma, eu vou colocar uma sombra nesse coração que nós desenhamos. Vou colocar esse daqui, que é bezel, que fica um semi 3D. Vou deixar assim. Fica com uma espessura diferente, né, na verdade. 3D, não diríamos 3D, né? Fica com uma espessura diferente. Agora, nós temos como podemos inserir imagens. Ainda nessa guia Inserir, nós temos aqui, ó, imagens. Ou imagens online que podemos pesquisar, assim como no Word, imagens diretamente da internet, já aqui dentro do PowerPoint. Então, eu vou clicar aqui, ó, imagens online. Clico aqui, ó, pesquisa de imagem do Bing e escolho escrevo alguma coisa para ele pesquisar. Por exemplo, eu vou colocar aqui coração, para ele pesquisar imagens de coração para mim. Digitando, eu aperto Enter. Então, ele me deu aqui várias imagens, ó.
Vou escolher essa daqui, ó, e inserir. Então, ele vai inserir a imagem aqui para mim. Mesma coisa que aquela hora, vai abrir ferramentas de imagem, onde eu posso estar alterando algumas opções da imagem que eu inseri. Por exemplo, correção de cores, posso mudar a cor. Aqui eu posso colocar algumas bordas na imagem que eu inseri, ó. Aqui nós podemos colocar efeitos de sombra, borda da imagem, se eu quiser alterar a linha da borda. Posso cortar a imagem, clicando sobre a ferramenta cortar e arrastando, ó. Se eu clicar aqui em cortar a imagem, ela vai ser cortada aqui onde eu selecionei, ó, cortar. Então, cortamos a imagem. Ainda na guia inserir, nós podemos inserir um álbum de fotografias. Aqui, ó, clicando em inserir, álbum de fotografias. Clicando aqui, ó, novo álbum de fotografias. E aí, no caso, eu teria que selecionar várias fotos aqui, ó, em arquivo de disco. Aí você vai lá numa pasta no seu computador, pesquisa várias fotos, seleciona as fotos e clica em abrir. As fotos virão para cá e eu clico em criar, ele já cria automaticamente um álbum de fotografias, sem eu precisar inserir as imagens uma a uma. Vou fechar aqui. Agora, como nós podemos inserir gráficos? Ainda aqui na guia inserir, nós temos a opção de gráfico aqui, ó. Aqui nós temos os modelos de gráficos, que seria pizza, linhas, barras, área e assim por diante. Eu vou escolher um aqui, clicar em OK. Na verdade, ele precisa de alguns dados para formar, né? Aqui no caso, no meu, ele deu um exemplo, porque eu não digitei nada, né? Mas era bom que eu tivesse uma tabela antes disso, selecionasse essa tabela com os dados, e aí sim eu criava o meu gráfico. Então, eu vou apagar esses testes que eu fiz aqui com vocês. Vou apagar, inclusive, a caixa de texto que veio no slide. Ok. Agora, como nós podemos inserir tabelas? Então, é clicando aqui na guia Inserir, na opção Tabela e Inserir tabela. Aqui nós digitamos a quantidade de colunas e a quantidade de linhas da tabela. Eu vou deixar do jeito que vê aqui e vou dar OK. Então, ele criou essa tabela aqui para mim. Assim que abriu a tabela, já veio junto com ela a guia Ferramentas de Tabela já selecionada. Então, aqui nós temos a opção de escolher alguns modelos de tabela, assim, modelo de formatação de tabela. Então, eu escolho uma formatação já pronta. Aqui na guia Layout, eu tenho algumas opções assim, ó, de inserir mais linha, de excluir linhas da tabela, caso eu queira modificar isso. Podemos mudar as margens da célula. Célula é cada quadradinho da tabela. Vou voltar aqui para a guia Design, para ferramentas de tabela, só que na opção Design. Aqui nós temos o sombreamento. Nós podemos escolher até cores aqui, ó, de gradiente, textura para nossa tabela. Nós podemos alterar a cor aqui, ó, do fundo da tabela, manualmente, né? Aqui já vem tudo prontinho. Aqui é o estilo das letras da tabela, preenchimento do texto, né? Nós temos também efeitos do texto aqui, que nós podemos colocar sombra, reflexo, brilho, bezel, rotação 3D e transformação nas letras da tabela. Aqui o borracha, eu posso apagar determinadas partes da tabela. Clicando sobre a borracha, clico, seguro e arrasto onde eu quero apagar.
apaguei a tabela. Então, pessoal, nós iremos parar essa aula por aqui. Nós vimos algumas ferramentas básicas do PowerPoint. Depois eu vou estar disponibilizando aí para vocês também uma atividade teórica para vocês responderem. Não precisa me enviar esse formulário, porque automaticamente quando vocês digitam o formulário, respondem o formulário, as respostas vão estar vindo para mim e eu posso corrigir. Muito obrigado por participar dessa aula. Caso tenha dúvidas, pode perguntar para mim, que sou a professora Lilian, ou para o professor Rafael. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Tchau, tchau.